Eu sempre fui, né, já contei para vocês que eu sempre fui muito ansioso, eu não funcionava bem, eu tinha vários problemas de saúde em decorrência da ansiedade, do excesso de preocupações, dos medos, da insegurança. E por mais que a minha parte espiritual estivesse em dia, né, porque eu tinha já uma caminhada com Jesus, já tinha a vida de sacramento, vida de oração, eu não conseguia viver plenamente a minha fé, eu não conseguia viver plenamente o amor de Jesus, porque os meus pensamentos, as minhas emoções estavam em desordem. E quando nós estamos com a natureza desordenada, nós não deixamos muito espaço para a graça de Deus. A gente acaba impedindo a ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, como diz Isaías, né? O livro de Isaías diz, é na conversão e na calma que vocês vão encontrar a salvação. Então, graças a Deus, eu encontrei esse caminho. O que acontece? Já expliquei para vocês que a ansiedade ela é como uma fumaça do carro, né? O carro está saindo fumaça e a gente sabe que a causa do motor estar esfumaçando é outra. A fumaça por si só não é o problema. Então, o que aconteceu, né? Eu tomei uma decisão de ir em busca da solução. Qual que foi a conclusão que eu cheguei? Agora eu vou começar a contar para vocês já quais foram as coisas que... como que a ansiedade me ajudou. Primeiro eu vou te falar duas atitudes que eu tive e já começou a mudar a minha vida aí. Então, primeira atitude, eu deixei de fazer papel de vítima. Eu sabia que eu poderia contar com as pessoas que me ajudavam. Eu sabia que eu poderia contar com Deus, que nunca me desamparou. Mas eu decidi, tomei uma firme decisão de que eu ia em busca da solução. Que eu ia participar ativamente da minha cura ou do meu desenvolvimento interior, da minha organização interior, porque hoje eu chamo de organização interior. Se você funciona mal como ser humano, tem que se organizar interiormente falando. Tá bom? Então, a primeira coisa que essa atitude que eu tive foi de tomar o protagonismo, sabe? Eu aprofundei, eu fui cuidar, eu fui atrás de resolver o problema. Eu não fiquei lá de vítima no sofá, ai, alguém tem que dar solução na minha ansiedade, alguém tem que dar solução nos meus pensamentos acelerados, ou nos meus medos, ou nas minhas inseguranças, né? Eu não fiquei esperando cair do céu, pessoal. Eu rezava, sabia que Deus ia me ajudar, mas eu também tomei a responsabilidade de ir em busca, né? De ir em busca. E a segunda atitude que eu tomei, né? Logo nessa transição de vítima para protagonista da solução, para quem vai atrás para buscar a solução, eu comecei a encarar o problema de um ângulo diferente. Essa é a segunda coisa que eu tenho que contar para você. Eu nunca fui diagnosticado com ansiedade generalizada, não. Mas eu sabia que eu tinha uma ansiedade muito alta, né? E fui medicado por isso. Fiz terapias, várias terapias, como eu falei, tá bom? Mas eu sabia que eu ia ter que me organizar para poder viver vida boa, para viver vida plena. Eu estava vivendo mal. Esse é o ponto. Independente dos sintomas físicos da ansiedade, das crises que eu tive, eu vivia mal como ser humano. A minha vida estava passando e eu estava vivendo mal. Eu não tinha alegria, não tinha entusiasmo, às vezes ficava prostrado, procrastinava. Entendem o que eu estou falando aqui? Então, essa organização interior era necessária. E veja, olha que curioso. Foi quando eu comecei a encarar a ansiedade, esse assunto, essa inquietação, né? Essa falta de paz, esse excesso de medos, preocupações, angústias, culpas, carregava culpas das coisas que eu não tinha feito, vivia no futuro, no passado, menos no presente. Eu comecei a encarar isso, eu comecei a encarar a ansiedade como professora. Gente, eu sei que é muito difícil ouvir isso, mas quando isso aconteceu na minha vida, muita coisa caminhou, muita coisa andou. Por quê? Porque quando você encara a ansiedade como professora, você acolhe, você recebe, você não tenta mais fugir, você não tenta mais fazer passar, você só vive aquilo que ela quer te ensinar. E eu pensei então assim, se Deus está permitindo que eu passe por isso, é porque eu preciso aprender alguma coisa.
eu tentei enxergar a mão dele naquilo que eu estava vivendo a todos os momentos. Vocês entenderam? Então, veja, quando eu comecei a entender, né, esse assunto como um professor, então eu criei uma disposição interior de aprendizagem, de curiosidade. O que estava acontecendo comigo? Por que que Deus, né, estava me permitindo passar por aquilo? O que que eu tinha que aprender? Então, essas duas atitudes iniciais é que eu falo para vocês, é possível de ter. Né? Só depende de você. Pegar o protagonismo, né? Fazer uma forte decisão de ser protagonista dessa história, não ficar esperando que alguém faça. Claro que você pode ter ajuda, deve ter ajuda. Ninguém aqui vai trair nosso Senhor ou vai deixar Deus triste porque foi procurar ajuda. Isso é coisa de mente escrupulosa, de mente que não está funcionando bem. Se você precisa de ajuda, seja para qualquer coisa. Né? Se você for tocar violão, você não vai precisar de ajuda? Se você for tocar piano, ou se você for aprender a dirigir, ou se você for aprender a pintar, ou se você for aprender a falar outro idioma, você não vai pedir ajuda? Por que para organizar o seu interior você tem que resolver sozinho? Entende? Então essa minha ficha caiu. Protagonismo. E a segunda é ter esse assunto como bem-vindo. Eu quero entender por que eu estou passando por isso. Porque se o meu motor está esfumaçando, né? Se o meu motor está esfumaçando, eu quero entender o que está por trás dessa fumaça, onde eu preciso ajustar. E aí eu encontrei um monte de coisa. Se não fosse ansiedade, eu acho que eu nunca teria a paz que eu tenho hoje. Se não fosse eu ter lá embaixo, lá atrás, há muitos anos atrás, ter começado esse trabalho de autoconhecimento, de domínio, né, do meu interior, organização do meu interior, com ajuda das pessoas. Eu tive vários professores de doutrina da Igreja Católica, vários professores de psicologia católica, vários terapeutas. Eu tive mais de um terapeuta presencial e online. Eu peguei muita ajuda. E agora eu sei dizer para você o que funciona, o que não funciona, o que é bom, o que não é bom, qual caminho que você deve seguir. Eu sei dizer, eu tenho como eu vou dizer, eu tenho propriedade para dizer isso para você, porque eu já tenho mais de 1.500 alunos que ingressaram comigo nessa caminhada até o monte da cabeça fria, do coração quente, né, para a gente se libertar da ansiedade e encontrar paz interior. A paz interior que eu encontrei é uma vida cheia de propósito, né? Eu tenho um senso hoje de ser amado. Eu sei que o Senhor me ama, apesar das minhas falhas. Meus erros, as minhas falhas não tiram mais o valor que eu sei que eu tenho perante Ele. Entende? Isso não tem nada a ver com humildade, isso é verdade. Nós todos temos muito valor aos olhos de Deus. E quando você começa a perceber isso no nível psicológico, no nível emocional, tudo muda. Tudo muda. Eu passo por problemas, mas eu estou forte, né? Meu interior está forte para superar os problemas.